Então, nós vamos falar sobre essa crucificação de Jesus. E mais, gente, que um estudo, eu entendo e estou experimentando algo diferente quando eu passei a estudar a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus ela não pode ser simplesmente algo que a gente estuda, mas tem que ser algo que a gente vive, sabe? A gente tem que entrar nessa mensagem de forma muito profunda, porque ela muda completamente a nossa forma de sentir o evangelho. A gente muda completamente a forma como a gente expressa a nossa fé. Né? Eu falei do perigo que há das pessoas, né, que nós já estamos há tanto tempo, a gente escuta isso tanto, né? A vida toda, parece que a primeira coisa que a gente escuta é Jesus morreu por você, Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus te ama. E com o passar dos anos, isso começa a ficar meio frio no nosso coração, a gente escuta isso e isso não queima mais da mesma forma como queimou anteriormente. E isso significa que a mensagem da cruz, não significa que a mensagem da cruz enfraqueceu, mas significa que você esfriou. Aquilo ali parece que não faz mais tanto sentido para você. E o poder do evangelho está em nós entendermos essa mensagem a tal ponto que ela toque. Então, assim, nas últimas 2 semanas, quando eu entrei de cabeça nessa mensagem, eu vi o quanto que eu precisava mudar a minha vida. Eu vi o quanto que, talvez, os anos de crente me deixaram frios ao ouvir Jesus morreu por você e aquilo não parecia mais algo tão especial. Semana passada a gente falou, né, sobre o antes que haja luz, havia o haja cruz, ou seja, a cruz de Jesus já estava planejada desde a fundação do mundo. Então, antes de qualquer coisa existir, segundo esse versículo de Hebreus, né, nos prova que antes de tudo existir, o Senhor, né, a Trindade Santa, ela já estava planejada a crucificação de Jesus para propiciar uma forma do homem ser salvo, porque de outra forma, o homem talvez nem existiria. Deus não criaria o homem para a destruição, eu entendo assim. Então, ele só criou o homem porque ele viu uma forma de salvar o homem. E depois, gente, por isso que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda fala sobre Jesus. E nós vamos ver figuras e mais figuras e mais figuras dentro do Antigo Testamento falando da crucificação de Jesus, apontando para Jesus o tempo inteiro. O que prova que é tudo conectado. O livro fala de uma única pessoa, sobre Jesus Cristo. E nosso desafio, né, quando estamos lendo a Bíblia, é nós conseguimos enxergar esses apontamentos. Cadê Jesus aqui em Êxodo? Cadê Jesus aqui em Deuteronômio? Cadê Jesus aqui em Jeremias? Cadê Jesus aqui nesse Salmo? A gente pode conseguir enxergar isso. E uma coisa muito incrível nessa passagem da crucificação é que ela é extremamente profética. Então parece que cada coisinha que acontece nesse momento da crucificação, ela tem um sentido profético que nos ensina. Quando a gente consegue abrir, quando a gente consegue entender o todo, a gente consegue elevar o nosso entendimento sobre Deus, né, sobre o que o Senhor está fazendo. Pronto, e entramos no nosso texto de hoje. Então abra suas Bíblias aí, gente, João 19. João 19. Versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar a Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. E zombavam dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! E batiam no seu rosto. Então, começamos aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse açoitamento de Jesus. Né? Então, gente, um fato que eu não conhecia, né, ou que eu achei interessante, é que os romanos não foram os que inventaram a crucificação, mas eles se aperfeiçoaram grandemente, ou seja, eles ficaram especialistas nessa questão de crucificação. Então, eles elevaram a prática a um nível de crueldade, né, projetando cada detalhe para provocar o máximo de dor física e humilhação. Então, na verdade, eu estava até assistindo um pouco daquele filme Paixão de Cristo, e eu não tinha reparado isso das outras vezes, mas depois de estudar eu comecei a entender, conectar por que o autor faz algumas coisas. Então, se vocês perceberem lá, além dos soldados que estão ali agredindo Jesus, né, estão ali flagelando Jesus, existem outros que ficam observando para ver se ele vai desmaiar para parar. Então, na verdade, eles foram criando estratégias assim, para o cara ir no máximo sem desmaiar e depois parar.
E aí vamos mudar agora, vamos para a perna agora. Então eles iam revezando para causar o máximo de dor, porque tem uma hora que a dor é tão forte que a mente desliga. E aí seria como se fosse um alívio para a pessoa, então eles não queriam deixar. Então eles criaram vários métodos. Então, igual eu falei, eles não criaram o método de crucificação, mas eles se especializaram, eles tornaram isso um espetáculo de horror. Então, na verdade, eles queriam dar show mesmo, gente. Por que vocês acham que eles queriam dar esse show, esse espetáculo de horror? Quem imagina isso aí? Vocês ligarem um pouquinho. Alguém tem uma ideia? Isso, Carol falou aqui, gente, servir de exemplo. E é exatamente isso, gente. Eles criaram esse espetáculo de horror para quê? Para desestimular qualquer rebelião contra o Império Romano. Muitas vezes a gente fica pensando que a crucificação foi num lugar, era num lugar, naquela montanha, erma, alguma coisa. Não, gente. Aquele lugar ali era um lugar de passagem. Então eles colocavam a cruz para o máximo de pessoas verem mesmo. Eles queriam humilhar Jesus o máximo possível, eles queriam fazer o máximo de dor e que as pessoas vissem essa dor e por causa disso eles ficassem desestimulados de fazer qualquer tipo de rebelião e revolta, né? Então, por isso que eles queriam esse sofrimento extremo. Outra coisa da crucificação é que essa crucificação era reservada no Império Romano apenas para crimes graves. Assassinatos, insurreição, traição, jamais era aplicada para um cidadão romano. Então, na verdade, aquilo era para pessoas que eles desprezavam. Não eram para pessoas comuns. Tanto é que o apóstolo Paulo, por ser um cidadão romano, ele teve direito de ser decapitado e não crucificado como os outros apóstolos. Então, aquilo para ele foi um benefício. Você vai morrer, mas como benefício para você ser romano, você não vai ser crucificado, você vai ser decapitado. Você vai morrer rápido. Então era uma morte menos cruel. Não foi o caso, né? Nós vemos com Jesus. Então, antes de ser pregado na cruz, o condenado passava por um flagelo. É um momento de intensa tortura. Eu até falei, né? 2 soldados fortes se revezavam nos açoites, enquanto o terceiro observava cuidadosamente, controlando o ritmo da dor. O objetivo não era matar, mas levar o prisioneiro ao limite, evitando o desmaio ou a morte prematura. Ainda assim, quando esse controle falhava, não era incomum que a vítima morresse durante o flagelo. Então, o açoite aconteceu no pretório e tinha como objetivo dilacerar o corpo do condenado e fazê-lo agonizar de dor. O chicote utilizado era feito de tiras de couro. Até coloquei um exemplo do chicote, né, gente, no nosso estudo aqui, para vocês verem. Era um tipo de chicote que ele era feito a partir do couro, né, mas ele tinha bolinhas de metais e tinha pedaços de ossos. Né, porque aí quando batia, fazia os hematomas, e quando batia de novo com o osso, por exemplo, ele é como se dava uma espécie de explosão, porque o sangue vinha para o hematoma de alguma forma, não sei explicar bem os termos técnicos, mas quando batia de novo, ele quase que rasgava a pele com mais facilidade. Então, era esse o chicote, né, o flagellum aí que eles usavam. Coloquei também um pouquinho sobre o ambiente. Então, o ambiente durante o açoitamento era cheio de sorrisos, debochados, gargalhadas e gritos misturados ao som dos golpes. Então, durante o açoitamento, era comum a zombaria. Então, colocou Jesus num lugar público, despiu ele da roupa, amarrou ele com as mãos no centro, preso a uma espécie de pilastra, e esse espancamento começou. E durante esse espancamento, além das chicotadas, ouvia a risada dos soldados, os deboches, as brincadeiras, e foi assim que começou o flagelo do nosso Jesus. Hoje nós vamos cear, gente. Será que a gente está conseguindo ver isso? Será que a gente consegue, pelo menos, mensurar um pouquinho do que Jesus passou por nós? Porque ele fala, né? É trazer à memória
né? Esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Esse é o meu sangue que foi derramado por vocês. A gente precisa sair desse lugar de olhar para a cruz de Jesus como uma coisa comum, gente. Talvez a coisa que Deus tem mais falado comigo nesses últimos dias, nós temos que sair desse lugar comum. A cruz não é nada comum. É o Deus Todo-Poderoso, gente. Imagina a dor de um pai ter que ver o seu filho passar por isso. Quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Imagina a mãe de Jesus, gente, vendo isso. Ela estava lá. Ela estava lá. A humilhação foi tamanha, a crueldade foi tamanha. Eu peguei um relato de um médico legista. Deixa eu ver se eu realmente coloquei. Eu até coloquei a referência aqui depois. Se vocês quiserem ver, tem um artigo que ele vai colocar. Ele é um legista, né, criminal. Então ele fez um livro a respeito da experiência de Jesus, a partir dos relatos, foi pegando muitas coisas. E eu peguei só um pedacinho aqui do que ele falou. Então esse Frederick Zumgib, ele tem o livro A Crucificação de Jesus, onde analisa as cenas finais da vida do Senhor. A conclusão é: Jesus recebeu 39 chibatadas, no mínimo, que era o previsto, a chamada da lei mosaica. Entretanto, foram os romanos que deram, eles não respeitavam esse tipo de coisa, gente. Então, no mínimo, foi 39 chibatadas. Que são equivalentes a 117 golpes, já que o chicote tinha 3 pontas. Então, normalmente, ele tinha 3 pontas e eram como se fosse 117 golpes. Não era um chicote único, eram 3 pontas. A consequência médica de uma surra tão violenta são hemorragias, acúmulo de sangue e líquido nos pulmões e possível laceração no baço e no fígado. A vítima sofre tremores e desmaios. A vítima era reduzida a uma massa de carne exaurida e destroçada, ansiando por água, diz o legista. Um sofrimento que marcou literalmente o corpo de Jesus. Então, depois de todo isso aqui, provavelmente foram as consequências físicas de um espancamento desse nível. Né? O que Jesus estaria sentindo ali? Além da dor, uma sede extrema, né? e com líquido nos pulmões e todo tipo de dificuldade. O corpo dele começaria a falhar totalmente naquele momento. Então, a prática dos açoites, a prática de açoitar o condenado antes da crucificação, tinha também o propósito de enfraquecê-lo, tornando mais difícil carregar a cruz, né? O nome aqui é patibulum, que seria basicamente a maioria dos historiadores, eles entendem que Jesus carregou só a parte horizontal da cruz. Ele também provavelmente não conseguiria carregar uma cruz inteira. Então ele carregou essa parte horizontal. Ele era obrigado a carregar, que aí eu não anotei aqui, mas se eu não estou enganado, era no mínimo uns 30 quilos que ele tinha que carregar da região do açoite até a região onde seria crucificado. Aí sim, montaria a cruz ali e ele seria crucificado. Tá? Mas, claro, gente, existiram crucificações de diversas formas. Essa é o que as pessoas acreditam que foi a de Jesus aqui, pelo menos nas minhas referências. E aí fala também, né, que os açoites foram tão pesados, que Jesus não conseguiu levar a sua cruz. Ele precisou de ajuda. Né? Quando a gente vai ver ali nos outros relatos, tinha um Simão Cirineu, ele ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Então, essa foi a situação. Eu entendo, gente, que nesse momento, uma profecia era cumprida. Isaías 53 fala aqui, né? Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. E foi esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então,
além de toda essa coisa que a gente está vendo aí, né, toda essa barbárie que a gente está vendo, eu entendo que isso, né, é o cumprimento dessa profecia de Isaías 700 anos depois. Né, Isaías para Jesus dá 700 anos de diferença. E nós vemos aí Jesus sendo esmagado pelos nossos pecados. Né? Então, quanto mais a gente entende a profundidade desse momento, dessa declaração de amor de Deus Pai sobre nós, nós entendemos o quanto é pesada essa questão de pecados. Né? O quanto Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. O quanto a gente tem que lutar contra os nossos pecados também. O quanto a gente tem que tentar honrar esse sacrifício de Jesus. Igual eu falo, eu tomo cuidado de falar pagar, a gente não pode pagar o sacrifício de Jesus. Mas eu sei que cada ser humano que entrou aqui nesse lugar, ele tem a condição de tentar honrar esse sacrifício. Dar o seu máximo por ele. Porque ele não negou nada por nós. Né? Na semana passada a gente usou a expressão, né? Para de fazer continha. Você acha que Jesus mediu o quê, gente? Quando ele pôs o corpo dele lá para esse monte de doido trucidar ele. Que continha você acha que ele estava fazendo ali? Ele estava entregando tudo. Ele estava entregando tudo naquele momento. Vamos para o segundo ponto aqui agora, gente. Nós vamos falar sobre 2. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça, e depois que puseram nele um manto vermelho. Então eu coloquei aqui. Gente, provavelmente os espinhos eram esses espinhos aí. Esses espinhos eram do tamanho de um dedo, eles falam. Né? Então, o espinho da coroa, que é dessa planta aí que é muito comum na região lá, espinheiro ou acácia da Síria. Era mais ou menos esse formato de espinhos. Então, a coroa de espinhos juntamente com a vara de cetro, então eles chegaram para Jesus, né? Quem lembra da história? Os soldados fizeram a coroa de espinho e deram uma vara para Jesus segurar, colocaram sobre Jesus um manto vermelho e começaram a zombar dele, né? Então, lembra que o que era acusação contra Jesus? Rei dos judeus. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer uma zombaria baseada na acusação. Então, colocaram uma coroa de espinhos e esse cetro, para demonstrar o seu desprezo pela figura de Jesus. E eles tem outras passagens que vão falar, né, que foram muitos soldados, um batalhão inteiro, rindo e se prostrando. E aí vocês veem que a tortura que Jesus passou não foi só física. Foi humilhações de todas as formas. Foi vergonha de todas as formas. Foram coisas horríveis, né? A coroa de espinhos, ela tem um significado profético. Por quê, gente? Porque existe uma primeira menção sobre espinhos na Bíblia. Eu sei que muitos aqui vão entender. Quem lembra da primeira menção de espinhos na Bíblia? Gênesis 3:17 vai falar sobre espinhos. E disse assim, disse a Adão, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu lhe ordenei para que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos. Gente, os espinhos, o sentido profético dos espinhos é a primeira maldição. Então, a primeira maldição que Deus joga por causa do pecado, ele joga sobre a terra, ele fala espinhos. E aí, quando se coloca essa coroa de espinhos, simbolicamente nós estamos vendo Jesus levando sobre ele toda a maldição que foi jogada sobre a terra. Então, nada daquilo que estava acontecendo, porque a gente pode parecer que os soldados estavam no controle de tudo, gente. Deus estava no controle de tudo. Tudo estava acontecendo, cada lugar ali, cada situação, ela era definida por Deus ali. Então Deus queria, através dessa cena, mostrar que o Senhor carregava sobre ele a maldição que o pecado, né, propiciou aí na terra. Então nós vimos aí, e a irmã Carol até mandou um áudio, um vídeo, não sei, né? Foi um vídeo aí na semana passada, que faz, né? Que faz nos refletir sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus sobre o homem. O homem peca, e na hora de punir o homem, Deus
amaldiçoar a terra. Ele não amaldiçoou o filho ainda, não. Só por causa sua, a terra vai ser maldita. Ele desvia a ira dele. Ele sempre tenta um jeito de desviar a ira dele sobre o homem, para, de certa forma, salvar a vida do homem. E aí ele vai falar sobre esses espinhos, ervas daninhas. E outra coisa que vai mostrar, gente, é que a cruz de Jesus, isso que nós estamos vendo aí, é uma forma de redenção, não só do ser humano, mas de redenção de toda a natureza. Porque isso foi uma coisa que aconteceu na natureza. Mas Jesus está trazendo sobre ele essa maldição, e a gente vê que através desse sangue de Jesus, tudo vai ser restaurado. Igual a gente falou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, quando fala mundo ali, ele está falando do cosmos, ele está falando de tudo. Ele não está falando só do homem, ele fala de tudo. Então nós podemos ver o Senhor levando sobre ele as nossas maldições. Então, ao colocar a coroa de espinhos em Jesus de forma profética, ele está tomando sobre si a maldição de toda a criação. Então, a cruz, como um lugar de troca, onde a iniquidade foram lançadas em Jesus, assim Jesus estava lançando sobre si não apenas os pecados, mas também a consequência dos pecados, sendo coroado de espinhos como um sinal dessa consequência. O primeiro sinal de maldição está ligado aos espinhos, né, como a gente já viu. Eu queria falar também mais um relatozinho em Mateus 27. Mateus 27 vai falar desse momento que João também está falando, da coroa de espinhos. Então ele fala assim, ó, Mateus 27, 27. Fala assim, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno deles toda a tropa. Então, eles pegaram Jesus, levaram para dentro do pretório, reuniu a tropa inteira, tiraram a roupa de Jesus, e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça. E colocaram um caniço na mão direita. E ajoelharam diante dele, zombando e dizendo, salve rei dos judeus. E cuspiram nele. E pegaram o caniço e bateram na sua cabeça. Que mostra que esses espinhos foram entrando no couro cabeludo de Jesus. Esses espinhos penetraram profundamente no couro cabeludo de Jesus. Alguns especialistas afirmam que a coroa de espinhos, gente, ela provavelmente não era essa tiara, né, que a maioria das pessoas colocam. Ela era mais um capacete, que ela vinha da testa até a nuca. E aí vocês podem imaginar alguém com uma cana batendo na cabeça dele, com espinhos do tamanho de dedos, o agredindo, batendo com essa cana na cabeça dele. O que não estava fazendo com toda a região da cabeça? É uma região que sangra muito, né? Uma região. Então, esse símbolo tem que trazer, né, para as nossas vidas, gente. Esse símbolo tem que trazer uma certeza para as nossas vidas. Coloquei aqui, Gálatas 3:3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Esse maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, gente, é uma referência a Deuteronômio 21, 23, onde o Deus vai falando, gente, ó, vocês veem alguém pendurado no madeiro? Tira ele em terra, por quê? Maldito, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Então, o próprio Deus já falou, lá atrás, na lei já estava falando que quem era pendurado era um maldito. Então, por que Jesus teve que ser crucificado, gente? Por que Jesus não foi apedrejado? Deus já tinha definido até a forma como ele seria morto. Para ficar claro, para que não houvessem dúvidas de quem ele era. Não pode haver dúvidas de quem Jesus é na nossa vida. Amém? Você vê que as pessoas não estavam no controle de forma nenhuma, gente. Por que eles não apedrejaram igual fizeram com Estevão? Eles estavam querendo matar, mas ficavam insistindo que tinha que ser por crucificação. Crucifica, crucifica. Pilatos até entregou, lá na frente a gente vai ver. Não, faz vocês, crucifica vocês. Me tira fora dessa. Pilatos autoriza eles a matar. Eles falam, não. Porque se a gente vai matar, vai ter que ser por pedrada. E a gente quer crucificação. Ele tomou sobre si toda a maldição. Então a cruz é suficiente para te livrar de todas as maldições. Repete comigo, vamos lá. A cruz é suficiente para me livrar de qualquer maldição.
de qualquer maldição. Amém, gente? Porque muitas vezes a gente corre o risco de acreditar que você precisa aceitar Jesus e fazer mais isso, e fazer mais o ritual X, e fazer mais aquilo, para me livrar de maldição. Não. O que te livra da maldição é a cruz de Jesus. A crucificação de Jesus é suficiente para nos levar. Ele levou sobre si as maldições, as nossas maldições. Jesus carregou sobre ele para que nós fôssemos livres. Ele pagou esse preço. E nós precisamos nos apropriar, porque tem muita gente que tem o direito de ser livre da maldição, mas está preso na maldição. Vocês conhecem gente assim? Gente está na presença de Deus há muito tempo, mas que vive com os mesmos comportamentos da família, que não larga, que não abandona. Está preso em maldições. Muitos vivem aprisionados por maldições, pois não conseguem entender, né? Não tem o entendimento aberto sobre o poder que há na cruz de Jesus. Não consegue entender isso. Só para vocês terem uma noção, gente. Sobre pessoas presas, né? Pessoas que são presas. A Lei Áurea foi assinada, se eu não anotei errado aqui, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Ou seja, em 1888 foi declarado que no Brasil não poderia ter escravos. Só que se você for olhar os relatos, tinha escravos até pouco tempo. Mais de 100 anos depois ainda tinha escravo. Por quê? Se você chegasse lá, o cara não sabia. Você tinha uma lei, ele estava livre por lei, só que por N situações que as pessoas escondiam a verdade dele, porque não sei o quê, ele continuava vivendo ali como um escravo. E assim também nós podemos ficar presos na maldição, sabe por quê? Porque você não conhece sobre as realidades da cruz de Jesus, sobre o que ele fez na cruz por você, sobre o poder que isso tem sobre as situações da sua vida, como você pode declarar. Você pode chegar para situações de maldição e falar assim: eu não aceito essa maldição, em nome de Jesus eu vou viver contra ela. Acaba aqui, acaba hoje. O sangue, eu tenho o direito e a autoridade que está no poder do nome de Jesus e no sacrifício que Jesus. Gente, aquela coroa, quando você vê coroa de espinhos, ele está falando de maldição. Toda vez que você vê um Jesus com coroa de espinhos, você fala assim: ó, a minha maldição está ali. Não está mais sobre mim. Eu estou livre da maldição. Amém? Então você não precisa de guru espiritual para te tirar de maldição. Você só precisa de Jesus. Ele é suficiente. 3. Zombavam dele, estão falando dos soldados, né? Zombavam dele dizendo: salve, rei dos judeus, e batiam no seu rosto. Então os soldados zombavam de Jesus dizendo: salve, rei dos judeus, gargalhavam, parodiando a saudação do imperador vitorioso. Né? Então, assim que eles saudavam o imperador, então eles iam saudar Jesus, mas em forma de paródia, né? Falando, né? Para eles, Jesus era apenas um fracassado, um louco. Além dos açoites, Jesus também sofreu outras formas de humilhação e desmoralização pelos soldados romanos. Ele foi cuspido. Em vez de receber um beijo, foi cuspido. Golpes na cabeça, né? Onde fez com que ele ficasse desorientado, tonto, confuso, além de todo o sangue, né? Aqueles espinhos entrando, rasgando a pele dele ali. Então nós podemos tirar o ensino desse versículo, gente, que vai além desse abuso físico e moral. Nós podemos ver aí, gente, um padrão. Vocês conseguem observar um padrão desses soldados, gente? Com a boca eles falam o quê? Salve, rei dos judeus. Mas o que eles fazem? Eles agridem, eles desonram a Deus. E você não vê muita gente fazendo isso? Pessoas que domingo à noite honram ao nosso Senhor Jesus Cristo. E na semana faz tudo errado. Porque a gente está vendo ali, na verdade, uma coisa grotesca, né? Pessoas com a boca falando salve, rei dos judeus, mas com um comportamento totalmente errado. Mas se a gente trazer isso para as realidades, existe uma realidade nisso. Que muitas vezes a gente está vivendo. A gente está falando, está adorando a Jesus aqui no domingo à noite, chega na semana, a gente desonra Ele com o nosso comportamento. A gente desonra Ele quando a gente não quer perdoar.
A gente desonra ele quando a gente não quer levar, quando a gente se envergonha da palavra dele. A gente desonra ele quando a gente quer viver somente as nossas coisas. Quando a gente não coloca ele como rei genuíno sobre a nossa vida. E a gente acaba desonrando o nosso Deus. Amém? Então a gente precisa se arrepender. Porque a gente olha para essa cena, nossa, eu nunca faria isso. Mas de certa forma, muitas vezes a gente fez isso. Né? Quando a gente vive uma vida hipócrita de saudar Jesus com a boca, mas com comportamento, desonrar ele completamente. Então a gente precisa se arrepender. 4. Vamos lá para o versículo 4 agora, gente? Vamos agora de 4 a 6. Vou ler o trechinho de 4 a 6 e a gente vai seguir por aí. Então, versículo 4 vai falar assim, ó, Pilatos saiu outra vez e disse, agora vou trazer aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Então trouxe Jesus naquela condição, todo ensanguentado, machucado, já saiu direto da zombaria dos soldados, já trouxe Jesus daquela situação e colocou de frente à multidão. Saiu Jesus com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam aqui está o homem, diz Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar, crucificam, crucificam. Levem-no com vocês e crucifiquem-no. Então, diz Pilatos, eu considero inocente. Então Pilatos tentou até tentar sair fora, não pode crucificar vocês, eu não quero fazer isso. Porque ele é inocente. E, gente, então, o que essa imagem, né, de Pilatos veementemente repetindo o tempo inteiro, ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. Ele nos traz à memória Êxodo 2, 12, 5, gente. Então, eu vou falar aqui rapidamente a imagem do Cordeiro Pascal. O Êxodo 12, 5, só para vocês verem, então ele fala de Deus definindo como que deveria ser o cordeiro usado na primeira Páscoa. Então ele vai falar, né? O animal escolhido deve ser um cordeiro, um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Então a palavra é sem defeito algum. Então, à medida que a história se desenrola, a figura do cordeiro pascal se torna cada vez mais evidente. O sacrifício de Jesus vai se revelando com profundidade, não apenas nos seus atos, mas também na maneira como ele foi tratado. Sua inocência é reconhecida publicamente por Pilatos. E ao reunirmos os outros relatos, vemos ainda um Pilatos ainda mais enfático. Ele não encontra culpa em Jesus. Mesmo diante da pressão do povo, dos líderes religiosos, Pilatos insiste, ainda sem firmeza, na pureza do sacrifício entregue. Então nós podemos ver Pilatos aí, né, gente, falando que eu o considero inocente. Por quê, gente? Porque vocês veem lá, né? Então, a imagem da Páscoa, que lembra que nós estamos na sexta-feira, preparação para a Páscoa. E tudo então que a gente viu ali do Antigo Testamento falando sobre a Páscoa, ele estava falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que Jesus faria. Né? E voltando aqui para o Evangelho de João, lá em João 1,29 ele vai falar assim, ó, no dia seguinte, João, aí está falando João Batista, né, gente? Nós estamos lá no primeiro capítulo, fala, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na verdade, quando o Pilatos fica o tempo todo falando, demonstrando a inocência de Jesus, é uma forma de mostrar, esse Cordeiro é perfeito. Ele não tem defeito nenhum. Ele está pronto para o sacrifício. Ele é apto para o sacrifício. Porque o Cordeiro ele precisava ser perfeito. Porque senão ele não poderia ser sacrificado. Senão o sacrifício não valeria. E quando nós vemos ele relatando isso aí, nós podemos ver como nosso Senhor Jesus era inocente, era puro. E aquele sacrifício foi perfeito realmente. Foi um sacrifício que está pronto para nos curar, está pronto para nos libertar, está pronto para fazer o que precisava ser feito, porque foi através daquele Cordeiro Pascal ali que propiciou nós sermos libertos, né? Ali foi toda uma história que acontecia na libertação do povo do Egito. Né? O anjo da morte ia passar. E quem era coberto, né? A casa que tinha o sangue do Cordeiro, ninguém morria ali. A casa que não tinha o sangue, o primogênito morria. Haveria morte lá dentro.
Então nós precisamos nos cobrir, né? Nos apropriar desse sangue de Jesus. Outra figura que aparece, não está no livro de João, não vou falar aqui rapidamente, é a figura do Barrabás, né? Barrabás também, ele estava aí. Então, vou falar um pouquinho, mas é coisa rápida, tá, gente? Então, nesse momento, surge a figura simbólica e marcante de Barrabás, um rebelde assassino. Ele representa com clareza quem nós somos, culpados, condenados e indignos. E diante da multidão acontece uma troca escandalosa. Um inocente é entregue à morte, enquanto um culpado é liberado. Então, eu não vou entrar nos outros, mas nos outros, de Lucas, né, vai falar com mais clareza. Pilatos faz todo um teatro. Está aqui Jesus, está esse aqui, esse Barrabás. Quem que vocês querem? Você quer Jesus ou Barrabás? E o povo grita Barrabás. E Jesus, naquele momento, ele é desprezado pela multidão e Barrabás é escolhido. Né? E a gente já falou isso em outras aulas, não vou nem me ater. Eu peguei aí, né, Barrabás. Que é, gente, como é que eu vou dizer? É tão perfeita a palavra de Deus, né? Toda a história é tão perfeita que cada palavra parece que tem um sentido, né? E aí está o significado do nome Barrabás, né? Que é filho do Pai. Então, o Filho de Deus estava sendo entregue, mas mesmo que ele era um assassino, mesmo que ele era um cara do mal, terrível, mas tem a figura nossa ali, né? Os filhos de Deus, pecadores. Por que a gente tem que olhar para aquela cena e nos enxergar? Porque nós temos que entender que o que está acontecendo ali é algo gravíssimo, uma coisa muito difícil. Né? E quando a gente olha para Barrabás, a gente tem que olhar para nós e lembrar na nossa vida outrora pecadora. E pensar assim, poxa vida, eu fui muito perdoado por Deus. E a gente olhando, a gente percebendo os nossos pecados, a gente começa a amar muito a Deus. Porque em Lucas 7,36, o próprio Jesus vai contar uma historinha, né? Sobre devedores. E daí ele termina com a frase, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Então, quando você olhar para essa vida desse Barrabás aí, quando você lê a história, quando você pensar nele, lembra de você, lembra dos seus pecados, lembra de onde o Senhor te tirou, não para que você tenha culpa no seu coração, mas para você ver assim, quão grandioso é o amor de Deus e o quanto Ele fez por nós, porque quanto mais a gente entende isso, mais a gente ama. Mas você olha para você e fala assim, cara, eu não merecia, mas o Senhor fez por mim. Então vai mostrar aqui, né? Nesse momento, Pilatos também apresenta Jesus à multidão, e a multidão começa a falar, né? Crucifica, crucifica, crucifica. E aí eu trouxe só uma coisa, depois vocês podem ler o Salmo 22, gente, é um salmo messiânico, que ele vai falar sobre o sentimento de Jesus na cruz. Por que muita gente afirma que o Salmo 22 fala sobre esse sentimento de Jesus na cruz? Ou seja, nós estamos vendo um monte de coisa de fora, não é? Jesus sendo agredido, as pessoas falando, as pessoas aprontando. Só que tem um Jesus ali, ele tem seus sentimentos, ele tem seus pensamentos. E no Salmo 22 ele expressa em muitas vezes, vários trechos, o sentimento que Jesus estava tendo naquele momento. Como que a gente tem certeza? Porque ele usa palavras desse Salmo 22 durante a crucificação. O exemplo, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então ele usa isso que é referente ao Salmo 22. Mas eu quis pegar um trechinho lá que fala sobre todos esses inimigos em volta de Jesus, gritando, crucifica, humilhando, xingando. E aí, Salmo 22 fala assim, a partir do 12 ele fala, meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leão e rugem e despedaçam a presa. A minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. E o meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Então eu só queria colocar essa passagem para vocês terem uma noção de como Jesus estava se sentindo naquele momento. Amém? Nós temos mais para falar, mas eu acho que vamos parar por aqui hoje, porque eu queria que agora a gente desse uma resposta a Deus em adoração. A gente viu muita coisa, vocês têm muita coisa para pensar, para processar a respeito disso.
Mas uma coisa eu peço ao Senhor, sabe? Às vezes, por mais que a gente ouviu tudo isso, se essa mensagem não está queimando no seu coração, se isso não está produzindo alguma coisa, peça ao Senhor para mudar. Nossa, Deus, muda meu coração, Espírito Santo, enche-me. Me mostra de verdade o que está acontecendo, porque de alguma forma eu estou anestesiado, eu estou morto. Eu preciso ser avivado de novo por essa mensagem da cruz.